Oh, Deus maravilhoso. A pergunta que nós fazemos nesta mensagem é: o que se ganha? O que se ganha com o discipulado? Vimos tantas coisas nos 2 estudos anteriores, nas 2 mensagens anteriores, que hoje não revisaremos, talvez revisemos na próxima quarta-feira, o de hoje e os outros anteriores. Mas hoje nós fazemos esta pergunta: o que se ganha no discipulado? Em Mateus capítulo 28, Jesus diz: portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Por esta fala de Jesus, o verdadeiro discipulado, está destinado a ser uma influência muito maior que toda e qualquer influência anterior a ele. Pois o verdadeiro discipulado é uma relação divino-filial ou divino-humana. Cristo institui o discipulado, o fazer discípulos, o ser discípulo e o fazer discípulos, como a primeira paternidade imediatamente posterior à conversão e ao batismo. Então, no momento seguinte, exatamente no momento seguinte à conversão e ao batismo, ou seja, o primeiro passo público de fé, a primeira afirmação pública de fé, que é o batismo, imediatamente após isso se inicia o discipulado. Ele é uma paternidade, ele é uma adoção. O discipulado, no dizer de Cristo, marca, na verdade, a entrada do novo crente na família de Deus, na família de Deus, na igreja. E o discipulado vai revelar a própria pessoa de Jesus, pois ele diz: ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. O discipulado vai falar o que eu falo. A linguagem do discipulado não é uma linguagem própria, é apenas a apropriação da própria linguagem de Cristo. É no discipulado que se revela a família ideal de Deus. É por meio dele que a igreja se torna, na vida do novo convertido, e evidentemente não apenas do novo convertido, porque todos somos discípulos e discipuladores, como vimos na quarta-feira passada. É por meio dele, do discipulado, que a igreja se torna mãe, irmã e irmão. É ele a revelação da família de Deus. Marcos capítulo 10, a partir do verso 28. E Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. E Jesus respondendo disse: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, diga comigo, já neste tempo. Essa declaração de Jesus, que aparece no original e que aparece em praticamente todas as versões de língua portuguesa, é uma expressão decisiva no texto. Já neste tempo, em casas e irmãos e irmãs e mães e filhos e campos, com perseguições, e no século futuro a vida eterna. Jesus diz: ninguém há que tenha deixado casa, repito e enfatizo então, deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor dele e do Evangelho. E claro, ao dizer isso para os discípulos, reagindo à fala de Pedro: Senhor, nós deixamos tudo e te seguimos. Ao dizer isso aos discípulos, Jesus lança na mente deles exatamente a experiência que eles mesmos tiveram de se desapegar de tudo, absolutamente tudo, para se tornarem discípulos de Jesus. Eles deixaram tudo, diz Pedro, por causa do reino de Deus.
Jesus traz à memória deles todo o desapego que eles experimentaram e afirma algo surpreendente. O benefício para o desapego que vocês realizaram não se encontra apenas na eternidade futura. Não se trata apenas de uma família depois da morte. O benefício é já agora. Já neste tempo. É agora o efeito abençoador do desprendimento que vocês viveram. É para agora. O texto de Atos dos Apóstolos, e quando eu digo o texto, os 28 capítulos de Atos. O texto de Atos nos diz que o número de imitadores intencionais, como vimos na quarta passada, o discipulado cristão é imitação intencional. O número de imitadores intencionais vai aumentando. O número de discípulos vai aumentando, e quando Atos diz isto, não há uma mera formalidade textual. Nós estamos nos deparando em Atos dos Apóstolos, em todas as vezes em que o texto fala assim, o número de discípulos ia aumentando. É interessante o texto usar essa expressão, discípulos. A Bíblia está falando para nós da descrição, está fazendo a descrição do avanço da igreja conforme idealizado por seu fundador, que é Jesus Cristo. Jesus espera que essa imitação intencional vá crescendo. Essa é a revolução, como vimos na quarta passada, essa é a revolução de Jesus. E isso não significa absolutamente que o discipulado seja fechado, de modo que um discípulo não seja posteriormente confiado a outros cuidadores. O processo é dinâmico. Outros, ao longo da caminhada, talvez assumam o cuidado sobre nós, mas o que há de fundamental aqui é que o discipulado se torna, ao longo de toda a caminhada cristã, uma relação de troca e crescimento contínuo. Isso não vai acabar nunca. Estão todos dando e recebendo. Eu gostaria que olhássemos para um texto, mais um texto absolutamente surpreendente. 1 de João capítulo 2, a partir do verso 7, quando a Bíblia diz assim: irmãos, não vos escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouvistes. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz alumia. Aquele que diz que está na luz e aborrece a seu irmão, diga a seu irmão: até agora, diz João, está nas trevas. Ou seja, volto, aquele que diz que está na luz e aborrece, rejeita, tem um espírito prevenido contra o seu irmão, até agora essa pessoa na verdade está em trevas. Aquele que ama seu irmão, diga bem forte comigo, a seu irmão. O texto prossegue dizendo: aquele que ama seu irmão está na luz e nele não há escândalo. Verso 11: mas aquele que aborrece a seu irmão, diga a seu irmão. Aquele que aborrece a seu irmão, de João, está em trevas e anda em trevas e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Observa o seguinte. Nós vamos para a segunda parte do texto. Nessa primeira parte da fala de João, João se refere aos cristãos como irmãos. Foi isso que enfatizamos várias vezes agora. João trata da igreja como sendo uma fraternidade, uma comunhão de irmãos. Amor fraternal, amor de irmãos. Na parte seguinte do texto, ainda em 1 de João capítulo 2, essa mesma relação se altera no dizer de João. Agora ele não vai falar de irmãos, ele vai falar de pais e filhos espirituais que conhecem o Pai Supremo, tratando evidentemente, ao falar do Pai Supremo, exclusivamente de Deus, no dizer de Cristo, porque Jesus já havia dito no Evangelho, Mateus capítulo 23, verso 9, e a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Pai Supremo é um só. Pai cuja palavra em tempo nenhum
pode ser desprezada. Vamos à segunda parte do texto de João, a mudança de tratamento. Filhinhos, escrevo-vos, porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Pais, escrevo-vos porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos porque vencestes o maligno. Eu vos escrevi, filhos, porque conhecestes o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Aleluia. João tem em mente o seguinte, que aquelas mesmas relações fraternais se organizam de modo bem prático como relações entre pais e filhos. Aqueles que já estão há mais tempo na caminhada, aqueles que são os filhinhos e aqueles que são os jovens, eles estão numa fase intermediária, já conhecem a palavra de Deus, já tiveram grandes vitórias sobre o maligno, mas ainda estão aprendendo com os pais. Aqui a referência não é a relações naturais, são pais e filhos espirituais. Os mesmos irmãos são agora pais e filhos. Então, vamos a um passo a mais. Se o verdadeiro discipulado, no dizer apostólico, é relação paterno-filial, divino-filial, é relação de pais e filhos, mães e filhas, mães e filhos, pais e filhas espirituais, o discipulado deve ser marcado pela honra. O primeiro mandamento com promessa é: está fraco. Aliás, eu não ouvi quase ninguém. Ouvi a voz mais linda do universo, que é a voz da minha esposa. Honra. Ó. Lá atrás, Êxodo 20, Deuteronômio 5, a repetição dos 10 mandamentos, e a primeira citação, Êxodo capítulo 20. Lá atrás, a Bíblia já falava sobre pais e mães, e evidentemente no Novo Testamento, a aplicabilidade disso, conforme João fez, precisa ser honrada no discipulado. Filhinhos, pais. Gálatas capítulo 6, verso 6 nos diz: e o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. A ideia de Paulo aqui, ele usa uma palavra muito próxima de koinonia. Ele usa koinoneito. E o verbo aqui é mesmo compartilhar com alguém, exercer comunhão. Fritz e Hinaker comentam: o apóstolo está pensando aqui especialmente em coisas materiais, e praticamente todas as traduções vão concordar nesse sentido. Paulo está mesmo falando que aquele que é instruído na palavra deve repartir bens com aquele que o instrui. E quanto maior o empenho daqueles que ensinam, que nos ensinam, quanto maior a dedicação, diz Paulo, maior deve ser a honra dada a essas pessoas. 1 Coríntios capítulo 9, verso 8. Digo eu isso segundo os homens, ou não diz a lei também o mesmo? Assim como eu voltei lá aos 10 mandamentos, Paulo também vai retornar à lei. Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi que trilha o grão. Porventura tem Deus cuidado dos bois? Ou não o diz certamente por nós? Certamente que por nós está escrito: porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as carnais? Se outros participam deste poder sobre vós, por que não mais justamente nós? Agora olha o que Paulo vai dizer. Esse é um texto de muita tensão. Paulo não está muito satisfeito com os seus filhos coríntios, e por isso lhes lança em rosto o que vai dizer agora a partir do verso 12, a segunda metade do verso 12. Mas nós não usamos deste direito,
Antes, suportamos tudo, para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? E os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho que vivam do Evangelho. Paulo agora lança em rosto aos coríntios o seguinte: eu sei que se eu fizer uso do meu direito apostólico de ser honrado com coisas materiais, por entregar a vocês tesouros espirituais, o coração de vocês vai se fechar em relação a mim. Não farei uso dessa honra, ainda que isso seja mandamento do Senhor Jesus. Olha que fala tensa de Paulo. Evidentemente, os coríntios permanecem com o Evangelho então. Essa é a escolha de Paulo. Eu continuo entregando para vocês o Evangelho sem que vocês deem para mim uma contrapartida. Entretanto, evidentemente, os coríntios vão se privar de algumas recompensas, porque Jesus mesmo disse: quem recebe um profeta em qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. Lógico, isso também se aplica a um apóstolo. Quem recebe um apóstolo em qualidade de apóstolo, quem recebe um pastor, um profeta, um evangelista, como tal, receberá o galardão como tal. Os coríntios vão permanecer com a pregação de Paulo e vão deixar de receber algumas coisas. 1 Timóteo capítulo 5, verso 17: os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Já há muito tempo eu e minha esposa compartilhamos algo em casa, em família, que é o seguinte: a medida da honra que alguém dá àquele que lhe instrui no caminho do Senhor, demonstra o valor que a palavra de Deus tem para essa pessoa. Isso é um termômetro. Quanto vale a palavra de Deus para mim? A gente demonstra isso na honra àqueles que nos ensinam. O bom discípulo entende que os seus discipuladores lhe dão a coisa mais valiosa: o conhecimento da verdade. Não há absolutamente nada mais valioso que isso. Estamos juntos? Nada. A verdade liberta casamento de ruína. A verdade cura o corpo. A verdade sara finanças. A verdade revoluciona a vida inteira de uma pessoa. Não há nada mais libertador, não há nada mais curador que a verdade. E a verdade está dada na palavra de Deus. Vamos a um terceiro passo. Quando alguém entende essas coisas, o valor da palavra de Deus, portanto, o valor inestimável do discipulado, a pessoa que vive uma simplicidade infantil, a pessoa que vive a verdadeira humildade, aqui estamos, portanto, falando do bom discípulo, aquele que é apaixonado por Deus, que quer tanto a palavra, mas a quer tanto que não a quer apenas para si. Essa pessoa que ama a palavra, deseja com coração de criança ser também um bom discipulador. Essa pessoa é generosa, como acabamos de ver, para com aqueles que a instruem, mas não apenas isso. O bom discípulo é amplamente generoso. Preste muita atenção. Se a palavra de Deus, na compreensão dele, o enriquece, a enriquece no caso da mulher, esse discípulo, essa discípula, quer que todos enriqueçam. Ele é generoso, ela é generosa, e nós encontramos isso muito evidenciado na história da mulher samaritana. Depois que ela tem um encontro com Jesus, brota, salta aos olhos na vida daquela mulher uma intensa generosidade. João capítulo 4, verso 25, a mulher disse-lhe:
eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: eu o sou, eu que falo contigo, sou eu. E nisso vieram seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro. E um cântaro não era barato. E ela tinha tido um trabalho tremendo de, debaixo de sol do meio-dia, tirar água. Talvez aquele cântaro já estivesse cheio. Talvez tinha dado um trabalho tremendo para aquela mulher encher o cântaro, porque ela mesma diz: o poço é fundo. A mulher deixa o cântaro, diz o texto, deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Venham ver. Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Aí Jesus vai anunciar uma frase maravilhosa: os campos estão brancos, a seara é imensa, são poucos os ceifeiros, os campos estão brancos para a ceifa. Ceifa, é a hora de ceifar. Por que ceifar? Porque no coração da mulher enriquecida pelo encontro com Jesus há uma generosidade brotando. Diga comigo: generosidade. A palavra que me enriqueceu não pode ser só minha. Se pensarmos em nossa igreja e no que Deus tem feito aqui, nas palavras poderosas que Ele tem falado aos nossos ouvidos neste lugar, surge um desafio. Se pensarmos no que Deus tem feito aqui, surge um desafio. Já é hora de humildemente sermos absolutamente generosos em compartilhar a palavra. Bons discípulos são generosos em compartilhar a palavra de Deus. Generosos. Graças a Deus, nós temos aqui no Brasil uma liberdade que pode ser muito bem usada. Mas não é assim em toda a terra. Não é assim, por exemplo, na China. Agora, 5 de março de 2022, a Missão Portas Abertas publicou a seguinte reportagem: China sanciona a lei que torna ilegais as reuniões cristãs online. Subtítulo da reportagem: qualquer conteúdo online de cunho religioso precisará de autorização do Estado. No dia 1º de março, leio a reportagem agora, entrou em vigor na China uma nova lei que restringe a criação ou compartilhamento de conteúdo religioso online. A nova lei tornou ilegais os cultos online ou outros encontros religiosos fora das igrejas controladas pelo Estado. Essa lei endurece ainda mais as já rígidas regulamentações do país. O conteúdo religioso, seja cristão, budista ou islâmico, compartilhado nas redes sociais será declarado ilegal e o criador ou compartilhador do post sofrerá sanções. De acordo com um analista da Portas Abertas na Ásia, o acesso legal à internet só será concedido ao que a China chama de 5 religiões autorizadas, que incluem a Igreja Católica Romana controlada pelo Estado e o movimento protestante chamado Movimento Patriótico das Três Autonomias. Lembrando que lá atrás o irmão Yun já fez a denúncia, dizendo que o evangelho pregado pelas igrejas controladas pelo Estado na China não é de jeito nenhum evangelho. É apenas um formalismo religioso vazio, porque é isso que é permitido pelo governo comunista chinês.
O analista diz também que para postar ou compartilhar qualquer conteúdo cristão online, é necessário ter uma permissão do Serviço de Informação Religiosa na internet. Na prática, as permissões só serão disponibilizadas para as igrejas que já são legalmente estabelecidas. Porém, até mesmo essas igrejas terão seu conteúdo examinado de perto para garantir que a mensagem esteja em consonância com o ensino do Partido Comunista Chinês. Todas as outras igrejas estão efetivamente sendo expulsas da internet. Esta é a mais recente ação entre a repressão contínua aos grupos religiosos da China. No sul do país, um líder cristão que teve o seu nome preservado comentou: já observamos que em nossa área reuniões online com muitos participantes não acontecem mais. Até agora, conseguimos realizar pequenas reuniões online com alguns membros da igreja participando de cada vez. Igrejas que desobedecem poderiam ser solicitadas pelas autoridades locais a participar de notórias reuniões de chá com as autoridades locais, em que recebem fortes advertências e enfrentam detenção administrativa, entre outras punições, incluindo tortura, tá? Alguns líderes cristãos contaram aos parceiros da Portas Abertas que excluíram postagens relacionadas à religião das mídias sociais, antecipando-se às novas leis que entraram em vigor. Finalizo dizendo o seguinte, lendo a reportagem. De acordo com o porta-voz local, esta última lei é parte de uma estratégia de longa duração do PCC, Partido Comunista Chinês. O PCC vê a religião como uma ameaça em potencial. Já que não podem acabar com o cristianismo, eles tentam contê-lo. As autoridades chinesas temem a lealdade dos cristãos ao Senhor. A China ocupa a 17ª posição na lista mundial de perseguição de 2022, na qual se registra a perseguição e a discriminação aos cristãos em todo o mundo. Que Deus encontre em nós corações generosos. E usemos bem cada oportunidade para anunciarmos a boa notícia do Evangelho de Jesus. Por favor, fique de pé no seu lugar.